O teor deste vídeo é realmente preocupante. O governo de Donald Trump acaba de colocar o Brasil oficialmente na lista negra de maiores fornecedores de drogas do planeta. E por que isso é tão perigoso? Porque sugere a articulação de cenários para justificar ações contra o Brasil. E o pior, o risco do nosso país passar a ser considerado uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, o que daria justificativa para ações unilaterais, como aconteceu na Venezuela. Pode até parecer loucura, mas um simples gesto do Lula pode sinalizar aquilo que a oposição mais quer: o fim da era Lula. Os bastidores de Brasília já estão alvoroçados, então ajusta o fone, prepara, porque a informação assusta o sistema. E o que eu vou te mostrar hoje é cada vez mais real. Atenção, atenção, acabou de acontecer neste exato minuto algo que vai mudar completamente o rumo do Brasil, das eleições e da relação com as maiores potências do planeta. Algo gravíssimo acabou de explodir nos bastidores do poder e a grande mídia está em silêncio. Olha só o que acabou de acontecer com Alexandre de Moraes e com o Lula, com intervenção dos Estados Unidos. Donald Trump, Marco Rubio, todo o governo pra cima dos caras. Olha só o que aconteceu, gente. Fontes políticas começaram a revelar uma movimentação inédita vindo dos Estados Unidos. Essa movimentação vinda dos Estados Unidos, envolvendo diretamente Alexandre de Moraes, está deixando o STF, Brasília, Planalto em pânico total agora, gente. Não é nota diplomática comum, não é recado simbólico, é ordem, é pressão, é jogo pesado. O que circula nos bastidores é que autoridades americanas teriam dado um sinal claro e isso acendeu alertas vermelhos dentro do STF. Reuniões fechadas, telefones mudos, assessores em estado de alerta máximo. E o detalhe mais assustador, essa informação não deveria ter vindo a público agora. Alguém vazou, e vazou no pior momento possível. Como se isso não bastasse, uma outra bomba acaba de estourar e essa atinge diretamente as eleições. Ano de eleição, a gente sabe, tudo pode acontecer. O Moraes acaba de ser atingido, o Lula entra em pânico total com nova decisão que acaba de ser confirmada. O PT está articulando uma proibição que, se confirmada, vai mudar completamente o jogo eleitoral. Não estamos falando de algo pequeno, estamos falando de algo que afeta a comunicação, as redes sociais, afeta quem pode ou não falar, tá? Quando isso começou a circular, até os aliados ficaram em choque. Isso vai dar problema, isso vai explodir e não vai passar despercebido. E a pergunta que ninguém está tendo coragem de fazer é: por que agora e por que tão perto das eleições? E aí vem o capítulo mais tenso da história. Lula convoca uma reunião de emergência com a Rússia. Isso mesmo. Nada protocolar, nada simbólico, nada normal. Foi uma movimentação que acendeu alertas internacionais, tá? Tiveram aviões da Rússia pousando no Brasil de forma secreta. E quando essa informação chegou aos Estados Unidos, Donald Trump foi obrigado a reagir. Não por escolha, mas por necessidade, por extrema urgência. Fontes próximas dizem que a reação foi imediata, porque o que estava sendo discutido não podia avançar sem resposta. Não é só o Brasil, não é só política interna, é geopolítica pesada. É poder, influência, choque entre gigantes. E agora vem a parte mais perigosa de tudo isso. Hoje eu acordei com várias pessoas mandando no meu direct um trecho do Jornal Nacional dizendo que o Donald Trump assinou uma ordem secreta
de autorização para invadir o Brasil. Por causa do crime organizado, essa ordem foi dada. Meus amigos, aviso de Trump chega para Lula agora. Dessa vez ele não vai deixar barato, porque novo aviso chega e o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo realmente vai te deixar impactado. Você acredita após Lula desafiar Trump, o fim dele está mais próximo do que nunca? E você é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF? Comenta aqui e bora para mais esse vídeo. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha para esse vídeo, compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto pra esse vídeo que realmente tá foda. Bora reagir agora a um vídeo que mostra detalhes desse confronto, porque o que está acontecendo pode ser muito pior do que parece. O teor deste vídeo é realmente preocupante. O governo de Donald Trump acaba de colocar o Brasil oficialmente na lista negra de maiores fornecedores de drogas do planeta. E por que isso é tão perigoso? Porque sugere a articulação de cenários para justificar ações contra o Brasil. E o pior, o risco do nosso país passar a ser considerado uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, o que daria justificativa para ações unilaterais, como aconteceu na Venezuela. Obviamente eu trago para vocês uma análise neutra mostrando os dois lados. Até que ponto é legítimo o que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil na questão do combate ao crime organizado e até que ponto é uma articulação para interesses geopolíticos aqui na América Latina. Sejam todos absolutamente muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. A recente inclusão do Brasil em relatórios e narrativas norte-americanas sobre o narcotráfico internacional, somada à crescente exposição do primeiro comando da capital como uma organização criminosa global, abriu um novo capítulo nas relações geopolíticas entre Brasília e Washington. O tema, embora ancorado em dados reais sobre o avanço do crime organizado, também levanta questionamentos sobre possíveis motivações estratégicas dos Estados Unidos ao enfatizar o papel brasileiro no cenário do tráfico internacional. Segundo informações recentes, o governo de Donald Trump teria incluído o Brasil em listas que destacam os principais fornecedores ou rotas relevantes do narcotráfico global. Esse tipo de classificação, tradicionalmente presente em relatórios do Departamento de Estado dos Estados Unidos, não implica necessariamente que o Brasil seja um produtor direto, mas o posiciona como um elo relevante na cadeia internacional de drogas, especialmente como corredor logístico para a cocaína proveniente de países andinos. Antes da gente continuar, rapidinho, só um lembrete muito importante. No próximo dia 27 vai começar a jornada Inteligência Artificial da hashtag Treinamentos. Serão 4 dias de evento totalmente gratuito, onde você vai aprender da prática e do zero a dominar as principais inteligências artificiais do mercado. A ideia aqui é simples: fazer a inteligência artificial trabalhar para você, automatizando tarefas, ganhando tempo e fazendo com que você se destaque no mercado de trabalho. É investir tempo na sua qualificação, na sua formação e na sua profissionalização na profissão do futuro, que é a inteligência artificial. Se você realmente quer aprender isso, é só clicar no link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo ou apontar a sua câmera para o QR Code da tela. Esse enquadramento ganha ainda mais peso quando analisado à luz de uma segunda pauta que tem dominado o noticiário internacional: a ascensão do primeiro comando da capital como uma potência global do crime. Matérias publicadas pelo The Wall Street Journal destacam que a facção brasileira já opera em cerca de 30 países, com aproximadamente 40 mil membros, sendo responsável por remodelar o fluxo global de cocaína, conectando a produção sul-americana a mercados europeus e cada vez mais aos Estados Unidos. A estrutura do primeiro comando da capital, frequentemente comparada a de uma multinacional, permite que ele opere de forma descentralizada, adaptando-se rapidamente às pressões policiais e expandindo suas rotas. Essa flexibilidade, aliada à fragilidade de controles estatais em regiões estratégicas, como a Amazônia e áreas de fronteira, contribuiu para que a facção se tornasse um ator transnacional relevante no crime organizado. Nesse contexto, a associação entre Brasil e narcotráfico internacional não surge isoladamente, mas como parte de uma narrativa mais ampla que conecta a segurança, crime organizado e política externa. A partir dessa perspectiva, é possível analisar como esses elementos podem estar sendo utilizados para justificar uma maior pressão diplomática dos Estados Unidos sobre o Brasil. Historicamente, Washington tem adotado o combate ao narcotráfico como uma das principais justificativas para sua atuação internacional, especialmente na América Latina. Casos como o de Nicolás Maduro demonstram
mostram como acusações relacionadas ao tráfico de drogas podem servir de base para sanções econômicas, isolamento diplomático e até mesmo operações indiretas de pressão política. No caso venezuelano, os Estados Unidos chegaram a oferecer recompensas por líderes do regime, enquadrando o governo como parte de uma estrutura criminosa internacional. Nesse cenário, a expansão do PCC e o peso do Brasil no tráfico global de drogas acaba criando uma narrativa que pode consolidar a ideia de que o Brasil passou a ser uma ameaça à estabilidade regional, atraindo assim possíveis medidas de força. Ou seja, transformar um problema interno de segurança pública em uma questão de segurança internacional com implicações diretas para os interesses estratégicos dos Estados Unidos. E essa possível construção narrativa ganha ainda mais relevância quando se considera o cenário geopolítico atual, marcado pela crescente presença da China na América do Sul. Investimentos chineses em infraestrutura, energia e tecnologia têm ampliado a influência de pequena região, desafiando a tradicional hegemonia americana no hemisfério ocidental. Nesse sentido, a associação entre crime organizado e fragilidade institucional pode ser utilizada como argumento para reforçar a necessidade de maior presença ou influência dos Estados Unidos na região. O combate ao narcotráfico, nesse contexto, funciona não apenas como uma política de segurança, mas também como instrumento geopolítico. Por outro lado, é importante destacar que a análise desse vídeo não invalida a legitimidade de preocupações reais por parte dos Estados Unidos. O avanço do PCC como organização transnacional é amplamente documentado e representa de fato um desafio significativo para a segurança internacional. A presença de membros da facção em estados norte-americanos e sua atuação em redes de tráfico de drogas e armas indicam que o problema já ultrapassou as fronteiras brasileiras. Além disso, há um histórico de dificuldades do próprio Estado brasileiro em conter o crescimento das facções criminosas. Problemas estruturais como o colapso do sistema prisional, a corrupção em diferentes níveis e a ausência do Estado em regiões periféricas e de fronteira contribuíram para a consolidação de organizações como o PCC e o Comando Vermelho. Nesse ponto, a crítica internacional encontra respaldo em dados concretos. A expansão do primeiro comando da capital não ocorreu no vácuo, mas em um ambiente de fragilidade institucional que permitiu à facção assumir funções típicas do Estado, como a mediação de conflitos e o controle territorial em determinadas regiões. Assim, a narrativa americana pode ser interpretada sob duas óticas distintas. De um lado, como uma resposta legítima a uma ameaça crescente à segurança internacional, de outro, como parte de uma estratégia mais ampla de reafirmação de influência geopolítica na América Latina. A possibilidade de classificar o primeiro comando da capital e outras facções brasileiras como organizações estrangeiras ilustra bem essa dualidade. Caso essa medida seja adotada, ela abriria espaço para uma série de ações por parte dos Estados Unidos, incluindo sanções financeiras, operações de inteligência mais agressivas e até intervenções indiretas. Ao mesmo tempo, tal classificação teria impactos significativos para o Brasil, podendo afetar empresas, instituições financeiras e até relações diplomáticas. Esse cenário levanta uma questão central: até que ponto o combate ao narcotráfico pode justificar ações unilaterais em território ou contra interesses de outro país? A resposta não é simples e depende de fatores políticos, jurídicos e estratégicos. No caso brasileiro, a soberania nacional é um elemento central do debate. Qualquer tentativa de ação direta por parte dos Estados Unidos encontraria resistência não apenas do governo, mas também de setores da sociedade e das instituições. No entanto, formas indiretas de pressão, como sanções, cooperação condicionada ou influência em organismos internacionais, são caminhos mais plausíveis. É fundamental a gente entender que o combate ao narcotráfico na América Latina, principalmente na América do Sul, está inserido em um contexto muito mais amplo de uma disputa de influência global. A região, historicamente considerada a área de influência dos Estados Unidos, tornou-se palco de uma crescente presença chinesa, o que intensifica a competição estratégica. Nesse cenário, o enfrentamento ao crime organizado pode funcionar como um catalisador de mudanças geopolíticas. A intensificação de cooperação internacional, o aumento da presença militar e a adoção de novas políticas de segurança podem redesenhar o equilíbrio de poder na região. Contudo, o excesso de foco na segurança pública corre o risco de simplificar o problema, deixando de lado os fatores estruturais e as falhas institucionais que alimentam as facções criminosas. A experiência de outros países demonstra que o combate ao narcotráfico exige uma abordagem multifacetada que vá além da repressão e inclua políticas de desenvolvimento, inclusão social e fortalecimento institucional. A inclusão do Brasil em narrativas internacionais sobre o narcotráfico, combinada com a ascensão do PCC como ator global, representa um ponto de inflexão nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Embora haja fundamentos reais para a preocupação, também é evidente que esses elementos podem ser utilizados como instrumentos de pressão geopolítica.
E eu preciso saber o que realmente vocês estão achando. Vocês acham que os Estados Unidos, o governo de Donald Trump, está usando a pauta do combate ao narcotráfico para se promover, para criar cenários, justificativas, narrativas para ações contra o Brasil a fim de aumentar a sua influência nessa questão em meio à disputa de influência com a China aqui na região ou não? É legítimo o que os Estados Unidos estão fazendo em relação ao Brasil e aos demais países aqui da América Latina. Hoje eu acordei com várias pessoas mandando no meu direct um trecho do Jornal Nacional dizendo que o Donald Trump assinou uma ordem secreta de autorização para invadir o Brasil. Por causa do crime organizado, essa ordem foi dada. E é um vídeo do Jornal Nacional, muita gente mandando essa matéria para mim. E vamos lá, eu vou falar sobre essa ordem secreta. Existe mesmo, tá? Existe mesmo essa ordem secreta, existe mesmo essa determinação do Donald Trump. E aí, muita gente me mandou esta matéria aqui do Jornal Nacional com esse título aqui. Trump assinou autorização para invadir o Brasil. Mas será que isso é verdade? Dá uma olhada no que fala o jornal aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou em segredo uma ordem que autoriza as Forças Armadas a fazerem operações em outros países contra cartéis de drogas latino-americanos. A informação foi publicada primeiro pelo jornal The New York Times e confirmada depois por outros meios de comunicação. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Isso aqui realmente aconteceu. Esta ordem do Donald Trump, o que foi classificado como ordem secreta, realmente existiu. Esta ordem realmente faz parte do escopo de ação do Donald Trump, que levou a incursão, inclusive, da Venezuela e a retirada do Maduro. Mas isso aqui aconteceu em outubro de 2025, e não agora. E não está referindo-se diretamente ao Brasil, tá? Então, não é se referindo diretamente ao Brasil, tá? Agora, o que a gente precisa entender sobre isso aqui? Essa ordem ainda é válida. Hoje, o Donald Trump faz uma pressão grande contra os cartéis brasileiros, inclusive para classificá-los como organizações terroristas. A ordem do Donald Trump de incursão militar contra países latino-americanos ainda é válida. Esta ordem ainda faz parte né, do plano do Donald Trump para a América Latina, mas depois da retirada do Maduro, o sistema mudou, começou mais uma guerra ali de pressão política, de pressão com tarifas, inclusive há uma linha de investigação aqui no Brasil, dificilmente será incursão militar, provavelmente será outro tipo. Já é outro tipo de incursão. Há quem diga que pode voltar a lei Magnitsky e também, né, tarifas e sanções contra o Brasil, o que eu particularmente sou contra nesse momento. Porque eu acho que se vierem sanções do Trump agora, o Lula vai usar a desculpa de que a economia está uma merda porque o Trump colocou tarifas e vai crescer o discurso anti-americano. Então, eu prefiro que deixe como está. Minha opinião sincera é que o que o Donald Trump deveria fazer era o seguinte: era aproveitar que já tem esse decreto, configurar PCC, Comando Vermelho, como facções terroristas e não fazer nenhuma incursão antes de outubro. Nenhuma incursão antes de outubro. O que deveria fazer é fazer um serviço de investigação robusta do FBI e continuar soltando informações no Brasil, como o caso Márcia. Para mim foi o FBI que soltou isso aí. Eu tenho certeza absoluta, eu ponho quase minha mão no fogo, de que isso aqui não foi informação vazada de dentro do Brasil. E aí, pegar com quem esses líderes criminosos se comunicam para entregar políticos que têm relações ou que receberam dinheiro dessas facções criminosas. Isso seria o auge, o plus, o bambambam do que o Trump poderia fazer. Agora, realmente o que está diante de nós não é apenas uma troca de críticas, é um embate de força, é um choque de liderança e é uma disputa que realmente
Lula vai se dar muito mal com isso. De um lado, Lula mantendo sua posição, enfrentando, sendo contra as atitudes de Trump, defendendo ditadores. Do outro, Trump mostrando que não aceita ser confrontado sem resposta. E quando dois líderes com esse peso entram em rota de colisão, o sistema treme. Porque é o seguinte, Trump ele não fica em blá blá blá, em palavras. Ele já deixou claro que chegou a hora de agir. E se essa questão continuar escalando, 2026 pode não ser apenas um ano de eleição comum. Pode ser um ponto de virada histórica, que realmente Trump não vai deixar barato o que Lula está fazendo. E você que me assiste, é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF nesse sistema? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilha, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude a nós a chegar a 1 milhão de inscritos. Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!